Olá, meu nome é Mel Veneroso, eu sou socióloga e hoje eu tenho o prazer de participar do podcast do Vibe Lab especial para a quarentena. A minha ideia hoje é trazer algumas reflexões pessoais e não tão pessoais sobre a morte e o luto nesse período de isolamento que estamos vivendo por causa da pandemia do coronavírus. Para começar, eu queria contar um pouco sobre o que me fez trazer essa discussão. Nas primeiras semanas de isolamento, eu tive vários conflitos. Não porque eu estava isolada e sozinha dentro de casa, porque a minha rotina normalmente já me coloca nesse lugar. Né? Eu trabalho em casa e eu passo muito tempo sozinha dentro de casa mesmo. Mas algumas questões foram me deixando bem nervosa. Por exemplo, as várias questões sociais que foram se colocando, né? Várias escolas fechadas, ler muitas notícias, eu não parava de ler notícias, né? Eu sou de uma família que eu tenho uma irmã médica que a qualquer momento teria que entrar e dar de cara com o vírus, né? Principalmente na situação de tratamento intensivo, nas UTIs. Eu tenho uma irmã que é diabética e que faz hemodiálise, ou seja, ela tem que ir ao hospital 3 vezes na semana. E eu tenho dois pais idosos, né? Sendo que minha mãe, ela também tem bronquite. Ou seja, na minha família eu tenho 3 grupos de riscos diferentes. Então, uma das minhas escolhas foi ficar na minha casa, e então nós estamos todos em casas separadas, né? Ninguém se encontra. Isso já também gera um estresse, porque depois que eu voltei, eu moro em Brasília e eles moram em BH. Depois que eu voltei para Brasília, eu não sei mais que dia eu volto, né? Então, assim, a não proximidade da família e sem poder prever quando eu vou voltar, uma vez que está cada um na sua casa e todo mundo isolado, já me deixa nesse lugar do nervoso também. E assim, pensando na questão de energias, eu sou aquele tipo de pessoa que precisa estar sempre gastando muita energia porque eu fico muito nervosa e eu explodo muito fácil. Então eu tenho sempre que praticar exercício, eu tenho sempre que fazer alguma atividade física, ou falar as coisas, ou escrever, colocar para fora. Né? Porque se eu não coloco para fora, eu definitivamente não tenho controle sobre as minhas consequências. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que foi mais crucial nesse debate para mim foi quando eu levei isso para minha terapia. Né? Então, assim, eu estava muito nervosa, eu estava estourando muito fácil. Né? Qualquer pronunciamento de um presidente nosso já me, já me deixava muito ansiosa, me deixava muito nervosa. E eu soltava, né, meus bufos e meus gritos e as minhas insatisfações para o mundo, né, principalmente para o mundo virtual, já que a gente não poderia encontrar. E aí, durante a minha terapeuta me colocou para respirar e falou: Mel, por que você não pensa um pouco agora sobre a sua relação com a morte, né, sobre a sua relação com o luto? E aí eu vou te falar que esse foi o momento que para mim me ajudou a acalmar. Então eu achei interessante trazer um pouco essa conversa para cá, para refletir sobre essa relação com a morte e com o luto, principalmente porque eu acho que foi o principal, tem sido o principal fator de nervosismo no meu caso e de ansiedade. Então eu imagino que possa estar sendo para várias pessoas também. Né? Então, assim, a primeira relação nesse sentido eu traria sobre a proximidade da morte das pessoas queridas. Né? Entender o sentimento que uma morte em potencial das pessoas pode trazer, não só potencial, como assim, é uma morte que a gente não tem controle e é uma morte que a gente não sabe se vai acontecer, mas ela é uma morte em potencial. Então,
pensar sobre a nossa relação e o nosso sentimento sobre a morte é muito importante para lidar com esse sentimento que a gente não conhece direito e que a gente não tem controle nenhum, né? E aí uma das reflexões que eu carrego comigo é que eu tenho uma proximidade harmônica com a morte, né? Eu sempre fui uma criança que frequentou velórios, que frequentou, né, enterros e que presenciou a morte de muito perto, né? Eu perdi meu avô muito cedo, eu tinha 7 anos. É um muito cedo, mas é um muito cedo que eu já tinha consciência. Então, assim, eu participei daquilo tudo, né? Eu vivenciei aquele momento e eu tenho minhas lembranças disso. Eu perdi meu avô, né? Depois eu perdi, agora, né, mais recente, eu perdi todos os meus outros avós que eu ainda tinha, né? Hoje eu não tenho mais nenhum. Mas o momento que me fez refletir mais sobre a morte e ter que trabalhar essa minha proximidade com a morte e o meu sentimento com a morte foi quando eu perdi a minha melhor amiga aos 15 anos. Ela tinha 14 anos e eu tinha 15 anos e ela faleceu em decorrência de uma leucemia. Então, a minha relação com a morte, a partir disso, ela teve que ser muito trabalhada, porque a morte ficou muito próxima, né? É diferente quando a gente perde um avô, uma avó, que é o caminho natural das coisas. É diferente quando você perde alguém da sua idade e quando você é nova, porque isso não está na ordem natural das coisas. A doença na infância, a doença na adolescência, ela não está na ordem natural das coisas. Então eu tive que trabalhar isso muito em mim, eu tive que trabalhar o que a morte significava e ressignificar ela na minha vida, né? Entender ela como parte da natureza, como parte das coisas e como, né, lidar com a vida a partir do momento que a morte faz parte. Então, assim, trazendo essa reflexão para dentro de mim de novo nesse momento de pandemia, me ajudou a acalmar, porque me resgatou esse sentimento da morte como parte da vida, né? E de entender que apesar disso, a gente segue vivendo, né? Quem fica segue vivendo e tem outros espaços, outros lugares e outras pessoas para se agarrar, né? Para conhecer e para ver a beleza no que fica. Mas, de qualquer forma, eu acho que para além da morte das pessoas queridas, né, para além da possível morte de pessoas, para além de tudo que pode acontecer num momento de pandemia, se o Brasil tiver um cenário parecido com outros países, né, se a gente chegar nesse momento que não vai poder ter despedida, né, não vai poder ter abraços, e a gente vai ter que lidar com a morte dentro da gente, né, com o sentimento de perda e de luto internos, porque a gente não vai conseguir externalizar isso num abraço ou numa fala mais próxima com outros parentes, isso se torna um lugar necessário, né, de conseguir levar essa conversa para dentro de si, né? E eu acho que outras ideias de luto que a gente pode trazer para esse momento é a ideia do luto da vida como ela era antes da pandemia, né? E como ela foi quebrada abruptamente. E aí a gente está vivendo um luto de uma vida que não vai ser mais como ela era antes, né? E de um lugar de incerteza do que vai vir depois que essa pandemia acabar, né? Como vai ser e o que a gente pode ter perdido nesse caminho, né? Ou o luto de uma vida como era antes e que tem que ser ressignificada, né? Para além da ideia da morte, outras coisas precisam ser ressignificadas, né? É o luto da nossa relação com o consumo, por exemplo, né? Que talvez ela tenha que ser ressignificada, da nossa ideia de proximidade, né? Talvez quando a gente acabar com esse momento de isolamento, muita coisa vai precisar mudar ainda, né? A nossa noção de higiene vai precisar mudar, né? A nossa noção de
de mobilidade talvez precise mudar, talvez a gente não consiga voltar para o que era antes, talvez a gente precise usar máscaras por mais tempo. Enfim, várias coisas que são, de certa forma, uma quebra da vida como ela era antes. E é uma quebra abrupta, porque ninguém esperava por esse momento, né? Ninguém esperava essa pandemia e esse isolamento da forma abrupta como foi. Além disso, a gente tem que lidar com o luto desses meses que a gente não vai viver da forma como a gente planejou, né? A gente vai, de certa forma, perder meses, né? Perder uma vivência normal de um ano inteiro, praticamente. Então, assim, isso é um outro luto que a gente está vivendo e que muitas vezes a gente não está refletindo sobre ele. Então, muita coisa da nossa ansiedade, né, e desse lugar do nervoso, né, da tristeza, e de todos esses sentimentos misturados que a gente talvez não tenha controle sobre eles, podem estar vindo desse luto que a gente não tomou consciência, né, de tudo que vai se perder uma vez que esse isolamento acabar, né, e de tudo que já foi perdido só do fato do isolamento ter começado. Enfim, eu acho que essas são reflexões que a gente precisa ter justamente para conseguir acalmar um pouco esse sentimento dentro da gente, esse sentimento interno. E para fechar, eu queria trazer a recomendação de um filme, que ele chama Beleza Oculta, ele é com Will Smith, com a Kate Winslet. Eu não vou conseguir lembrar todos os atores aqui, mas são ótimos atores que estão nesse filme, e é um filme ótimo, e ele trabalha muito essa temática da morte e da beleza que está por trás, né? Ou não só por trás, mas assim, ao redor desse momento de luto, né? Da gente poder desapegar um pouco dessa tristeza, desapegar um pouco desse sentimento de luto e da ansiedade e olhar um pouco mais para o lado, e olhar um pouco do que a gente tem conseguido ganhar com esse tempo, né? Que seja uma autorreflexão, que seja um momento de autoconhecimento, que seja um momento de olhar pela janela, né? De parar um pouco, de entender um pouco essa nossa relação de tempo, né? De amor e da própria morte, né? Entender como que a gente pode aproveitar o tempo de outras formas. Eu não sei vocês, assim, mas uma coisa que acontece comigo hoje que não acontecia antes é a quantidade de pessoas que eu tenho encontrado mais virtualmente, né? Como a gente abriu esse espaço de se encontrar virtualmente, porque não tem como encontrar pessoalmente. Mas são pessoas que, para eu encontrar pessoalmente, demorava meses. Então, assim, acaba que trouxe uma proximidade maior, trouxe conversas mais profundas, né? Trouxe um afago maior um pouco, né? Um acolhimento melhor dos sentimentos. Então, assim, são todas coisas boas que a gente consegue ter ao mesmo tempo que a gente vive um momento ruim, né? Então, eu acho que a reflexão hoje é conseguir olhar um pouco, né, para fora da janela, para ver o que pode estar acontecendo de bom nesse momento e como que isso pode ser segurado em todas as transformações que esse momento vai trazer e já tem trazido, né? Então fica essa reflexão. Se eu conseguir pensar mais alguma nova coisa, eu trago a reflexão em outro momento. E eu queria agradecer ao Matheus e ao ValbLab por esse espaço. E sempre que eu precisar falar mais um pouco, é só me buscar nas redes, que eu estou sempre falando para dar conta de liberar esses meus estresses e essa minha energia. Um beijo, gente. Tchauzinho.